Pessoal, ficou faltando para a gente concluir a discussão sobre a motivação do divórcio e a discussão sobre alimentos, só a gente falar sobre o artigo 1704 do Código Civil, que estabelece, se um dos cônjuges separado judicialmente vier a necessidade de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixadas pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Olha aí, mais uma vez a importância da culpa. Se não for culpado, o juiz pode determinar que o outro pague alimentos. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessidade de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, se for o último caso, o outro cônjuge, o inocente, será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Era o que a gente já tinha comentado anteriormente, mas faltou só comentar, ler o artigo, e está aí o artigo 1704 do Código Civil, ok? Com isso a gente encerra a discussão sobre a culpa e a motivação do divórcio, e agora a gente vai falar sobre as questões que são discutidas no divórcio, as questões correlatas. Primeiramente, óbvio que no divórcio, ou separação, dissolução de união estável, óbvio que o que se discute é o divórcio, né? O primeiro ponto, divórcio, separação, a dissolução. Só que, como eu já falei para vocês, divórcio, separação e dissolução de união estável são direitos potestativos, ou seja, são direitos que cabem a uma parte exercê-los e a outra simplesmente tem que aceitar. Não tem negócio, não tem uma negociação sobre isso. Então, isso aqui não se discute. Mas a gente sabe que o divórcio, a ação de divórcio, ela serve para discutir inúmeros outros pontos. E quais são os principais pontos que se discutem no divórcio? É isso que a gente vai discutir agora com esse tópico questões correlatas. Primeiro ponto que se discute e que muitas vezes é que gera litígios no divórcio é a partilha de bens, né? Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. É imprescindível? A lei está dizendo que não. 1581 do Código Civil. Pode haver o divórcio sem divisão dos bens. Poxa, gente, como é que vai acontecer? E durante esse período aí que estão divorciados, mas como é que fica os bens? Bem, nesse momento, os bens eles estarão em condomínio, né? E por estarem em condomínio, esses bens eles devem ser administrados em conjunto por ambos. Então, vai gerar uma dificuldade? Pode gerar uma dificuldade? Pode. Ainda mais dependendo do nível de beligerância, se houver, né, entre aquele casal. Então, ex-casal, melhor dizendo. Então, gera um incômodo. Mas não é imprescindível a divisão dos bens, né? Sobre a divisão dos bens, a gente não vai aprofundar, não vai detalhar, mas é importante que vocês lembrem, né, dos regimes lá de bens, né? Do regime da separação absoluta de bens, do regime da comunhão universal, a regra geral que é a comunhão parcial de bens, o que é que participa, o que é que se exclui dessa partilha, né? Então sempre é interessante vocês lembrarem, não é o nosso foco agora, a gente não vai detalhar esse ponto aí sobre regimes de bens, ok? Próximo ponto, guarda e visitas dos filhos. Sobre guarda e visita dos filhos, isso é um tema extremamente interessante. E é um tema que muitas vezes causa, assim, na população em geral, na população leiga, e até em alguns profissionais do direito, causa alguma confusão. Começando pela guarda, né? Olha o que é que diz primeiro o artigo 1579 do Código Civil. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Então, mesmo se divorciando, a relação pai-filho continua a mesma, não há alteração por isso. O 1583 ele vai falar das espécies de guardas. Quais são as espécies de guarda? Olha o que é que diz. A guarda será unilateral ou compartilhada. E o parágrafo primeiro conceitua. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, a responsabilidade conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, só para a gente compreender de novo, eu vou pegar aqui esse trecho final do parágrafo primeiro que diz, responsabilização e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Ou seja, responsabilização, direitos e deveres
poder familiar. Tudo isso envolve a ideia de guarda. Guarda, gente, muito cuidado com isso. Guarda não é direito de moradia. Guarda não é o fato do filho morar com a mãe ou o filho morar com o pai. Isso é moradia. Guarda é algo mais amplo. Guarda decorre do poder familiar. É o exercício do poder familiar no caso de pais que estão numa situação de separação, numa situação de divórcio. Então, a guarda, ela é a responsabilidade de criação que os pais têm em relação aos filhos, de educação, de sustento, de participação na vida dos filhos. Isso é que é guarda. Moradia é outra coisa. Por que é que eu estou frisando isso? O fato da criança morar com o que muitas vezes acontece na prática aqui, né, gente? Não é regra, não está escrito em lei, não tem uma jurisprudência dizendo que é dessa forma, mas é o que geralmente acontece. O fato da criança morar com a mãe não quer dizer que ela tenha a guarda unilateral da criança, quer dizer que ela mora com a criança. A criança mora com ela. Mas a guarda, ela é conjunta, a guarda, ela deve ser compartilhada. A regra geral do Código Civil, e a gente vai ver aqui em alguns artigos, alguns desses artigos a gente vai ler, outros não. Eu recomendo que vocês façam a leitura deles, todos por completo, mas aqui pelo momento, pela gestão do tempo, a gente só vai ler alguns pontos. Mas a ideia, claro que eu vou falar aqui para vocês. A regra geral pelo direito de família, pelo Código Civil, é que a guarda ela deve ser, na medida do possível, estabelecida de forma compartilhada. Ela não vai ser estabelecida de forma compartilhada quando um dos genitores não quer a guarda ou quando não é o mais indicado pelo juiz, ele observa que é impossível a existência da guarda compartilhada. A lei estabelece, inclusive, que quando há um dissenso entre os pais, né, os dois, cada um lutando pela guarda unilateral, o juiz ele deve estabelecer a guarda compartilhada. Olha que situação. A guarda compartilhada, gente, é algo muito sério, né? A regra geral que deve ser obedecida. Isso acabou sendo incorporada essa regra, essa ideia da guarda compartilhada como uma regra geral, salvo engano, no ano de 2014, uma lei que modificou o Código Civil, que estabeleceu, salvo engano, no ano de 2014, ou seja, muito recente. Né? Muito recentemente é que a guarda compartilhada ela passou a ser a regra geral. Então, sempre que possível, mesmo que haja conflito entre os pais, o juiz deve fixar a guarda compartilhada. Isso não quer dizer que a criança vai morar um dia na casa de um dia na casa de outro, não quer dizer isso. Ele fixa a guarda compartilhada, ou seja, esse direito e esse dever de educação, de criação, de participação na vida do filho. Mas a moradia, obviamente, que ele vai estabelecer numa das casas, até para haver uma identidade na formação daquela criança, uma estabilidade na formação daquela criança. Então, pode colocar a moradia, por exemplo, no endereço da mãe, na casa da mãe, porém, a guarda será compartilhada. Isso é muito importante, gente. Recentemente, eu me surpreendi, eu como advogado de uma ação, um divórcio muito complicado, um divórcio muito litigioso, que envolve disputa patrimonial, uma forte disputa patrimonial, uma forte disputa sobre a guarda da criança, enfim, diversas disputas envolvendo esse divórcio. E nessa discussão, fiz alguns pedidos liminares e um dos pedidos era em relação à fixação da guarda, né? A fixação da guarda compartilhada e a moradia da criança com o pai. Por que moradia com o pai? Eu sou advogado do pai. Porque a gente reuniu diversos elementos, prova técnica, né? Acompanhamento psicológico que é feito com a criança. A gente reuniu algumas provas técnicas que demonstram que a capacidade de criação da criança, de acompanhamento do dia a dia, ela é bem melhor realizada pelo pai. Né? A criança ela tem uma proximidade muito grande com o pai, não que não tenha um bom relacionamento com a mãe, mas que, dentre a situação, a gente percebeu que ficaria muito melhor com acompanhamento psicológico, né, que essa criança ficasse sob a vigilância na moradia, com a moradia junto ao pai. A decisão emitida pelo judiciário a liminar, ela foi
extremamente dúbia. Em que sentido? Primeiro, diversos outros pedidos liminares que envolviam a discussão dos bens foram ignorados, o que foi alvo de embargo de declaração depois. Tudo bem. Sobre a guarda, o juiz definiu da seguinte forma, em linhas gerais. Concedo a guarda unilateral para a mãe e o pai tem direito a visitas quinzenais. Primeiro, né, o juiz ele não se atentou, talvez, a tudo que foi narrado nos fatos. O juiz talvez não se atentou às provas coligidas nos autos. Ele não analisou os laudos periciais que foram juntados de psicólogos. Porque o que ele decidiu foi uma decisão extremamente violenta e bruta para aquela criança, principalmente. A guarda ela tem que ser definida levando em conta os melhores interesses da criança, assim como a moradia. Só que, primeiro, o juiz decidiu contra a legem. A lei estabelece que a regra geral é a guarda compartilhada e o juiz definiu a guarda unilateral. Além do que, ele determinou a moradia com a mãe. Quando ele fez isso, ele disse o seguinte, ó, toda a educação, toda a responsabilidade, todos os direitos e deveres de educação e criação dessa criança são da mãe. O pai não tem esse direito. O pai, no máximo, tem o direito de supervisionar, de visitar, né, e de enxergar o que está acontecendo com o filho. Mas as decisões sobre a vida do filho são exclusivas da mãe. Sendo muito sincero, creio que quem fez essa decisão tenha confundido o conceito de guarda com moradia, que era o que eu tinha falado para vocês no início, que tem que ter muito cuidado. Eu não quero que vocês errem como profissionais no futuro isso. Confundir os conceitos. Moradia é uma coisa. Tudo bem, ele pode compreender e que nos autos, enfim, né, ele poderia ter feito uma melhor análise, mas ele pode compreender que a moradia seja com a mãe. Ok. Mas ele não tem como inferir e estabelecer naquela situação que a guarda fosse exclusiva, unilateral para a mãe. Porque a própria lei diz que a guarda ela tem que ser via de regra compartilhada, pensando no melhor interesse da criança. Então, adiantando um pouco aqui, vamos ler alguns dos artigos para a gente enxergar, né, essas demais questões aqui sobre guarda. Olha o que é que diz o 1589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-lo e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Fiscalizar, não é decidir, né? Isso aqui está falando da questão da visita, quando um pai não está com a guarda. O direito, muito importante esse parágrafo único, o direito de visita estende-se a qualquer dos avós a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. O direito de família ele vem sendo construído numa ideia de sempre buscar a dignidade da pessoa humana em relação aos incapazes, ao melhor interesse, né, da criança, ao melhor interesse do adolescente. Isso se traduz também no convívio familiar de uma maneira ampla, gente. É muito comum, né, com fundamento nesse parágrafo único, que avós ingressem solicitando, por exemplo, quando há uma situação de muito litígio entre o ex-companheiro, o ex-cônjuge e a família do outro. Quando há uma beligerância muito grande, há, sim, avós que ingressam com fundamento nisso para pedir o direito de visitas do neto, por exemplo. Tios também podem. Apesar de aí falar de avós, né, direito assistentes e avós, mas de uma maneira geral, há precedentes jurisprudenciais permitindo que tios, padrinhos, possam fazer esse pedido de visitas também, né, àquela criança. Claro que o juiz, ao decidir, ele vai analisar qual é o melhor interesse da criança. Depois desse divórcio, se isolar completamente daquela família, daquele núcleo familiar? Claro que não, né? Dependendo das circunstâncias, claro que não. E aí o juiz vai levar em consideração isso sim. Outras questões correlatas aí, que a gente até já discutiu um pouco quando falou da discussão de culpa. Então, além da divisão de bens e da guarda, os alimentos. Há sim essa discussão de alimentos, como a gente já falou. Como a gente já discutiu um pouco sobre essa obrigação alimentar, né, com culpa ou sem culpa, vamos ler aqui os artigos, depois eu vou falar para vocês uma outra história chamada alimentos compensatórios. Olha o que é que dizem aí os artigos 1702 a 1704 do Código Civil. 1702. Na separação judicial litigiosa,
sendo um dos cônjuges inocente e desprovidos de recurso, prestar-lhe ao outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, observado os critérios estabelecidos no artigo 1694. Ok. 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Ou seja, além de alimentos entre eles podem sim, eles devem, aliás, contribuir para o sustento dos filhos em comum. 1703. 1704 a gente já falou sobre, que é quando há discussão da culpa. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência, ou seja, os alimentos mínimos ao cônjuge culpado. Tudo bem. Então a gente já sabe que a relação do casamento ou a relação estabelecida por união estável, ela gera obrigação alimentar ao final daquela relação entre os cônjuges e então, também, obviamente, os cônjuges para os filhos, para com os filhos. Ok. Só que eu também tinha falado para vocês anteriormente que para que haja obrigação alimentar tem que haver a necessidade, aquele binômio necessidade e possibilidade. Sobre a necessidade, todo mundo necessita de alimentos, ótimo. Mas necessidade do ponto de vista jurídico não é isso. Necessidade do ponto de vista jurídico você necessita, mas não tem como obter pelos seus próprios esforços. Você não tem capacidade para trabalhar ou para ter renda. É isso que é necessidade do ponto de vista jurídico. Nós vimos que existem situações e situações de fins de casamento. A gente falou de uma situação aqui de uma senhora idosa, Dona Maria, que no auge da terceira idade teve o divórcio com o esposo. Só que ela nunca trabalhou, ela não tem renda própria, ela não contribuiu com a Previdência para receber uma aposentadoria, enfim, ela não tem fonte de renda. Então, numa situação como essa, é imprescindível para a manutenção dela que o outro cônjuge pague alimentos. Então, é obrigado sim a pagar esses alimentos. Porque houve necessidade comprovada. Só que existe a outra situação, a situação que envolve casais jovens com aptidão para o trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação, de uma situação que gerou um precedente aqui no Brasil, jurisprudencial, e que tranquilamente é adotado hoje. Criou-se essa história dos alimentos compensatórios. Primeira decisão sobre essa temática aqui no Brasil. Olha o que aconteceu. Era um casal de professores universitários. O professor, o homem, né, o marido, ele começou a empreender uma evolução em sua carreira acadêmica, uma qualificação. E casado, ele sempre levava a sua esposa para outros locais. Melhor explicando. Ele, para melhorar, ascender na carreira dele, ele entrou no mestrado, um programa de mestrado. Para fazer o mestrado dele, teve que mudar de cidade. E chamou a esposa para ir junto a ele, continuar o casamento. Vamos mudar para outra cidade, porque lá eu vou entrar no programa de mestrado. E aí a gente sobrevive da minha bolsa, dos meus rendimentos, e aí depois você tenta conseguir um emprego. Durante todo o programa de mestrado, sobreviveram com a renda dele. A esposa não conseguiu emprego, mas ele conseguiu concluir o mestrado dele. Ao terminar o mestrado, aumentou o rendimento dele, qualificação profissional. Bom, e aí isso aquilo aproveitava o casal. Depois ele teve novamente que, agora, se mudar para outro local para fazer um programa de doutorado. A esposa teve que largar o emprego que ela tinha conquistado para acompanhar o marido. Ele agora conseguiu o doutorado dele, melhoria salarial, e estava sustentando a família. A esposa consegue um novo emprego, só que ele agora consegue um pós-doutorado, um programa de pós-doutorado. Novamente, a rotina familiar alterada, a esposa larga o emprego para acompanhar o esposo.
Depois dele conseguir o pós-doutorado, salário muito maior do que inicialmente, ele pede o divórcio. Ele quer o divórcio. E a esposa pede que seja fixado alimentos para ela. Então, qual foi a discussão? A esposa queria alimentos. O esposo dizia, não, mas você é professor universitário, você tem profissão, você é jovem, você tem 30 e poucos anos, você consegue subsistir por suas próprias forças, você não tem necessidade naquele binômio exigido pela lei. E o que é que decidiu a jurisprudência? Em que pese ela ter capacidade laboral, ela tem necessidade sim. E por que ela vai ter necessidade? Primeiro, porque durante um bom tempo da vida familiar, ela renunciou ao crescimento profissional dela para acompanhar o crescimento profissional do marido. Quer queira ou quer não, ela colaborou com aquele período de qualificação dele. E ela abriu mão da própria qualificação, do próprio desenvolvimento profissional dela, em virtude do acompanhar o desenvolvimento do marido. Né? Então, ela tem sim direito a esses alimentos. Número 2, você tem um patamar financeiro muito grande que vai demorar ela a atingir até aí, porque ela precisa dessa qualificação profissional. Qual foi o resultado final? O judiciário, de forma justa, determinou que o esposo pagasse alimentos de modo que a esposa conseguisse se sustentar e com o padrão de vida que tinha antes, durante um tempo razoável para que ela conseguisse ingressar no mestrado, para que ela conseguisse ingressar e concluir um doutorado e um pós-doutorado. Ou seja, vamos ser justos, vamos pegar esses 10 anos, por exemplo, que você se dedicou à sua qualificação e vamos dar a oportunidade para ela em 10 anos também ter essa qualificação. Tecnicamente, essa mulher era jovem, 30 e poucos anos, tinha capacidade de trabalho, capacidade laboral, tinha tudo isso. Mas o judiciário criou uma estratégia como uma forma de compensar através dos alimentos os esforços que ela teve durante aquele casamento. Não é uma indenização, gente, não é isso. Mas é uma forma de fazer o quê? Com que aquela pessoa que teve a vida dedicada à família, que por isso talvez não tenha conseguido uma evolução na carreira da mesma forma que o outro, que ela consiga ter a mesma chance. Né? Isso aconteceu também num famoso caso aqui, que eu não vou citar nomes, mas vocês vão saber. Num famoso caso de um jogador de futebol e de uma atriz aqui no Brasil. Um jogador de futebol e a atriz muito jovens, um casal extremamente jovem, com 20 anos, no auge da juventude, né? Final da adolescência. Eles resolveram se casar. E aí, esse jogador de futebol, ele recebeu uma proposta interessantíssima, milionária, para jogar no exterior. Foi. E essa atriz tinha uma carreira de atriz modelo no Brasil, ela acompanhou o marido. Pouco tempo depois desse casamento, ele se desfaz lá na Europa. E aí começa um divórcio ferocíssimo para divisão de bens, alimentos. Não tiveram filhos, mas a disputa foi muito ferrenha por bens, porque havia uma grande quantidade de bens, e pelos alimentos. Resumindo sobre os alimentos, essa atriz, ela pediu alimentos que o jogador de futebol milionário pagasse, um valor muito grande. Eu não vou lembrar aqui dos valores, mas eu vou assim dar uma perspectiva de como é que ela queria, como é que foi fixado. Ela queria alimentos num valor aproximado de 200 mil reais, o que seria o suficiente para ela manter o padrão de vida que ela tinha, e ele tinha condições de fornecer isso. E ela queria para o resto da vida, sem limite de tempo. Ele não queria pagar nada de alimentos, porque ela era muito nova, ela poderia ter qualquer emprego, além de retornar à carreira dela de atriz ou modelo. E o que é que a jurisprudência decidiu? Poxa, nenhum nem outro. Nem você pode receber tudo isso, esse valor exorbitante, e nem para toda a vida, porque você é jovem e tem como se reinserir no mercado, e nem você também vai ficar sem pagar nada, porque seria um abuso, porque ela renunciou à carreira dela para acompanhar a família. E o que é que foi fixado? Não sei exatamente o valor, mas eu estou aqui dando mais ou menos o parâmetro. Foi entre 20 e 30 mil. Entre 20 e 30 mil foi fixado de alimentos, para que ele pagasse a ela, e durante alguns anos, para que ela pudesse retomar a carreira artística dela. Não foi para toda a vida, foi por um lapso de tempo.
3 anos, 4 anos. Olha aí, ó, nesse período de 4 anos, você vai receber essa pensão de R$ 25.000, por exemplo, para que você possa se resguardar enquanto se qualifica, enquanto busca oportunidades para se reinserir no mercado de trabalho. Se você não conseguir se reinserir como modelo, como atriz, que ela conseguiu, mas você tente outras funções, porque 4, 5 anos dá, inclusive, para você fazer uma faculdade, se for o caso. Então, esse foi o caminho encontrado pela jurisprudência. Esse caso ficou extremamente famoso no Brasil. Isso trata-se dos alimentos compensatórios. Outras questões correlatas que são discutidas no divórcio, a questão do nome, né, que a gente já falou sobre isso, mas nome é um direito, direito pessoal das pessoas. Quem opta por tirar o nome é a parte que quer tirar o nome e não o outro, né? Então, imagine, eu sou o esposo, estou me divorciando, ninguém teve culpa e eu quero que o outro tire o nome. Não é assim que funciona, né? Eu sou o esposo, eu adquiri o nome da esposa. Na hora do divórcio, se eu quiser, eu tiro o nome dela. Nessa perspectiva, a alteração do nome, conforme a gente já viu lá no artigo 1578. E também, gente, é uma tendência a surgirem algumas discussões sobre indenizações, né? Por descumprimento daquelas relações, aqueles deveres do casamento. Muito comum quando há situações de divórcio por traições. Via de regra, a jurisprudência ela não vem admitindo indenização nesse âmbito, mas vai depender do caso concreto e da forma como ocorreu aquele tipo de situação. Foi uma traição que foi feita de forma a chacotar, fazer chacota com a pessoa, de forma extremamente pública, humilhando. Aí sim, né, talvez seja passível de indenização. Não, foi uma traição que ocorria de uma forma ocultada, de uma forma que não era tão ampla para a sociedade, né? Não foi uma forma intencionalmente para causar esse dano, e aí pode ser que o juiz não forneça, né? Não conceda essa indenização. Não é um ponto muito pacífico. Muitos juízes eles são reticentes ao atribuir essas indenizações, né? Aos pedidos dessas indenizações. Então, essa seria a ideia. Para a gente encerrar, a gente vai falar aqui sobre o divórcio consensual e o divórcio extrajudicial. Lendo os artigos. O divórcio consensual, conforme a gente já viu, é aquele onde não há litígio, e diz o 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão. É uma petição que vai ter a assinatura do advogado, obviamente, porque ninguém tem capacidade postulatória além do advogado para essas ações. Além do advogado assinar, as partes vão ter que assinar a petição. E o que é que vem nessa petição? O que é que tem que constar nessa petição? Olha aí, inciso 1º. As disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Se é um divórcio consensual, como vocês vão dividir os bens? Mas o parágrafo único, ele permite que essa partilha não seja obrigatoriamente feita. Olha o que é que diz. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, face-a esta depois de homologado o divórcio na forma estabelecida no mês 647 e 658, que fala da partilha, né, de bens. Então, deve vir a organização, a distribuição, plano de partilha dos bens. Se não vier, faz depois em uma outra ação, não tem problema. Inciso 2. As disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges tem que vir. Jânio, e se eles não têm essa necessidade de alimentos entre si? Tem que colocar na petição. Os cônjuges dispensam alimentos recíprocos. 3. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. Se tiver filho incapazes, tem que ter no divórcio consensual o acordo sobre a guarda e sobre as visitas. Se não tiver, não vai haver homologação. 5. O valor da contribuição para criar e educar os filhos. Os alimentos para os filhos também tem que vir disciplinados nessa petição. 732 vai falar que essas regras elas vão ser aplicadas também, além do divórcio, à separação consensual. Então, da mesma forma, a separação consensual e a dissolução de união estável consensual também deve vir com uma petição com esses mesmos requisitos, essas mesmas determinações. E por fim, gente, para encerrarmos esse tópico, vamos falar do divórcio consensual extrajudicial, né? A regulamentação aí do Código de Processo Civil. Conforme eu já falei para vocês, isso não é uma novidade. Há alguns anos atrás, aproximadamente uma década,
o divórcio extrajudicial, ele foi incorporado por força legislativa à lei de registros públicos, onde foi permitido esse divórcio extrajudicial, e o Código de Processo Civil ele vem confirmando o divórcio extrajudicial quando diz, ó, o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não só o divórcio, cuidado, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Escritura pública, ou seja, em cartório, em uma instituição cartorial. Né? Parágrafo 1º. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento da importância depositada em instituições financeiras. Ou seja, a escritura do divórcio ela não precisa ir para a justiça. Feita a escritura do divórcio, é inscrito, é registrado aquele divórcio, né, junto ao cartório onde foi realizado o casamento, se foi no mesmo, enfim, já a averbação daquele divórcio no livro correspondente e o indivíduo já está divorciado. Então, primeiro faz a escritura pública, o tabelião, escritura de divórcio e depois a averbação no livro, né, de registro de casamento de que houve o divórcio. Segundo, o tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogados ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Ou seja, mesmo sendo cartorial, divórcio consensual não dispensa advogado. Tem que ser uma petição firmada por advogado, assinada por advogado. Da mesma forma, gente, só fazendo paralelo, da mesma forma, o inventário em cartório, inventário e partilha consensual em cartório tem que ser com a presença de advogado, assim como o uso capião extrajudicial em cartório tem que ser com a figura do advogado. Então, com isso, a gente encerra essa temática divórcio, separação e dissolução de união estável. Jane, mas tu não falou muito da separação e dissolução de união estável. As mesmas regras que a gente estudou aqui para o divórcio se aplicam à separação e dissolução de união estável. Na dissolução de união estável só tem um detalhezinho. Antes de se declarar a dissolução de união estável, tem que se declarar a existência da união estável. Então, geralmente é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, onde nos pedidos se pede, primeiro, que seja reconhecida a união estável e, segundo, que seja decretada a dissolução da união estável. Só essa a diferença. Divórcio, ninguém entra no divórcio para reconhecer o casamento, porque está lá o documento, a certidão, dizendo que são casados. Da mesma forma, a separação. Está lá a certidão mostrando que são casados. Mas na união estável, primeiro tem que ter o reconhecimento da união estável para depois haver a dissolução dela. Só essa a diferença, ok? Com isso a gente encerra essa temática e em breve nos veremos para analisar outros assuntos envolvendo o direito de família. Forte abraço!